Revista Justiça Entrevista. E recentemente o Supremo Tribunal Federal manteve a retroatividade de uma decisão que afastou o imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Os ministros negaram o recurso da Advocacia Geral da União, que apontou um impacto financeiro estimado em 6,5 bilhões de reais. Vamos repercutir essa decisão com 3 convidados. Eu começo apresentando o advogado e diretor do IBDFAM, o Dr. Rolf Madaleno. Dr. Rolf, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. É uma honra, um prazer poder estar conversando com os ouvintes da Rádio Justiça. Também está conosco a advogada especialista em Direito de Família, doutora Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda também. Perdemos o contato com a doutora Ana ou com o Dr. Rolf? Dr. Rolf, está me ouvindo? Eu estou na linha. Ah, sim. Conosco está aqui no estúdio da Rádio Justiça, que não vai cair a linha, a doutora Marcela Forst, também advogada especialista em Direito de Família e também do IBDFAM. Doutora Marcela, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutor Rolf, enquanto o nosso contato está sendo restabelecido com a doutora Ana Brocanello, eu gostaria de perguntar para o senhor, gostaria que o senhor contasse um pouco desta ação, já que o senhor faz parte dela, né? Em realidade, a minha participação é que eu fui o autor da tese, né? Foi um artigo que eu escrevi em 2014, publicado na revista de Direito de Família e Sucessões do IBDFAM, e na qual eu levantava ou questionava essa inconstitucionalidade da tributação da pensão alimentícia, fruto de uma longa trajetória profissional onde as pessoas credoras de alimentos questionavam da injustiça de terem que pagar imposto de renda sobre uma pensão que já assegurava um mínimo existencial, e era como se elas ainda tivessem que pagar uma pensão para um filho, um pseudo-filho da União. E isto sempre foi longamente discutido, e as mães e as credoras de alimentos nunca se conformaram com essa cobrança sobre a pensão alimentícia, que já sempre era o mínimo dos mínimos. Doutora Ana Brocanello está conosco na linha. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Doutora Ana Brocanello, já perguntei aqui, fiz uma introdução sobre esta ação em que o Dr. Rolf Madaleno participou e vem acompanhando até agora. Mas o que podemos dizer, então, sobre essa decisão? Essa devolução dos valores pagos pelo imposto de renda, seria, então, importante esclarecer para o nosso ouvinte como ficou essa situação, doutora Ana Brocanello? Sim, era muito injusto, né? Porque entrava, muitas vezes, quem presta os alimentos normalmente é o genitor, e entrava este valor da pensão como renda, né, da genitora daquele menor. Passou a ser, a partir de um certo tempo, criar o CPF da criança, tentar fazer uma conta para fazer um imposto de renda para ver se isto não entrava como contas, e acabava, como disse o próprio Dr. Rolf, já descontava de uma fonte que era o pai, passava a descontar da criança ou da mãe, entrava-se como renda, e isto era complicado, porque deixava, né, de ser uma prestação. Então, se aquela criança tinha direito, por exemplo, a R$5.000, com o imposto de renda acabava caindo, e isto fazia uma bitributação desnecessária e desmerecida. Então, com isso, com essa nova vertente, com essa nova decisão, nós passaremos aí a ter, né, um equilíbrio dentro desta relação, e essa devolução vai ser muito festejada dentro do direito de família. Doutora Marcela Forst, como se dará essa devolução dos valores já pagos pelo imposto de renda sobre as pensões alimentícias? Até a senhora recentemente me enviou um comunicado da própria Receita sobre isso? Isso mesmo, Sérgio. Na última sexta-feira, a Receita Federal emitiu uma notícia de como serão devolvidos esses valores, porque a partir do momento que se declara inconstitucionalidade, e agora, depois da primeira decisão, houve então um recurso por parte da AGU, que queria, inclusive, discutir a modulação, se seria jogado para frente ou para trás, se retroagir ou não, e com a última decisão ficou que sim, que na verdade vai retroagir para os 5 anos, que é o prazo prescricional. Então, a Receita emitiu uma notícia dizendo que a retenção, o recolhimento
recolhimento desses valores, ele pode ser enviado por meio do programa gerador da declaração. Então, vai ser, diz a notícia que vai ser tudo por meio do sistema próprio da Receita Federal, que eles também vão ver mecanismos para que de ofício isso possa ser feito, para que não seja preciso adentrar com nenhuma ação. É claro que agora nós teremos uma enxurrada desses pedidos e até mesmo a própria Receita, se fizer esse filtro por meio dos que fizeram essa declaração, por meio de pensão alimentícia, essa restituição de forma de ofício, vai demorar, porque são inúmeros os pedidos. Mas a Receita acabou emitindo essa notícia exatamente porque com esse julgamento ficaram muitas dúvidas. E agora? Pode haver a cobrança? Qual vai ser por meio de uma ação? Essa ação tem natureza civil ou familiar? Que muitos clientes já perguntaram, doutora, a gente pode entrar com essa ação? É na vara de família? Não, não é na vara de família, é uma questão tributária mesmo. Doutor Rufo Madaleno, só explicando para o nosso ouvinte, tivemos a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal justamente impedindo a cobrança do imposto de renda, depois houve-se recurso e havia ali uma citação da AGU sobre fatos obscuros dessa decisão. E também houve até uma tentativa do próprio governo federal continuar cobrando imposto de renda acima de um piso, num limite. Se a pensão passasse daquele valor, o governo gostaria de continuar cobrando imposto de renda, foi isso? Isso até vale a pena fazer uma referência em especial a esses embargos de declaração da União. Então, quando foi votado em junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 8-3 que era inconstitucional, sim, a cobrança ou a tributação da pensão alimentícia, que representava um bis in idem, né, uma repetição de uma cobrança que já havia sido feita, e em função desse julgamento, posteriormente, a AGU, a Advocacia Geral da União, ingressou com esses embargos de declaração que era uma verdadeira anomalia. O que se esperava, com certa expectativa ou não, ou com uma certa desesperança, é que talvez não se pudesse, na modulação, cobrar os 5 anos. E foi exatamente isso que o Supremo, então, decidiu agora por unanimidade, que pode-se sim cobrar os últimos 5 anos. Este é um aspecto sério, digamos assim, dos embargos da AGU. O aspecto não sério, se é que eu posso usar essa expressão, foi exatamente essa referência que o senhor fez, de que haveria uma obscuridade, de que nada. Isso foi uma tentativa vazia de tentar eliminar a própria decisão do Supremo Tribunal Federal anterior. Porque dizer que só não paga imposto quem já estava isento do valor mínimo de contribuição, isso é ridículo, porque isso já existia. A incondicionalidade era exatamente em relação a todos os outros, que com o recebimento maior daquele valor de 1.900 e poucos reais, em que já existia isenção, os outros é que não eram isentos, os outros que estavam sendo tributados indevidamente, os outros é que estavam pagando o que não deveriam pagar, os outros é que estavam sustentando um filho da União. Então, não tinha o menor sentido, não tinha a menor seriedade nesse aspecto dessa tal de obscuridade. Não tinha nada de obscuro, era claríssimo. A decisão unânime dos embargos de declaração é uma peça até de muita humanidade, porque decidiu em favor dos credores dos alimentos em detrimento da União, dizendo uma coisa muito simples e verdadeira, que os que pagaram indevidamente pensão alimentícia em qualquer teto, esses é que têm o direito de ter a restituição dos últimos 5 anos, que é o prazo limite, para dar ou devolver um pouco da dignidade que perderam ao terem que pagar sobre valores que não podiam ser tributados. Muito bem, doutora Ana Brocanello, só para o nosso ouvinte se situar, em junho, decisão 8-3 favorável à retirada desse imposto, agora essa decisão do Supremo foi unânime, os ministros decidiram unanimemente que isso não cabe à cobrança do imposto. Mas como está a procura dos interessados em saber como restituir este imposto que foi pago indevidamente, doutora Ana Brocanello? Então, estávamos aguardando para decidir, né, para ver qual seria a decisão dos embargos, e uma vez feito, estávamos também pensando se ia ser preciso ou não entrar com ação. Então,
Então, a decisão, se houver e for confirmada mesmo essa questão da Receita Federal, da devolução espontânea, a partir somente de extraofício, né, colocando através de preenchimento de formulários dentro do próprio site, essa devolução, isto vai ser uma maravilha, né, para quem tem o direito à restituição desse dinheiro. Por quê? Porque uma vez que se a gente tivesse que entrar com ações e pensa a enxurrada de números de processos que não teria dentro da justiça, que já está tão difícil com a quantidade de varas especializadas, deveria ser feito em família ou não, então suscitaria aí conflito de competência. Então a gente teria aí um atraso superior ao devido, né, ao que poderia ser feito através da maneira administrativa. Então, com isso, sendo esta maneira agora colocada, isso facilita. As orientações a gente havia pedido aos clientes que aguardassem mais um pouco para a gente ter aí maiores informações, e a partir de agora vai se orientar que cada um procure, né, o contador, quem fez o imposto de renda, para pedir esta restituição de forma administrativa. Doutora Marcela Furst, o que podemos acrescentar ainda nessa tentativa não, na forma de pedir a restituição? Sérgio, a gente espera que não tenha também grande demora, né? A Receita Federal possui sistemas inteligentes de busca, claro que passa ali pelo auditor, que é um ser humano, então acaba que pode haver uma grande demora. Mas é como a doutora Ana mesmo falou, acaba que não precisar de ir ao judiciário e encher ainda mais o judiciário de tanta demanda judicial também já é um grande alívio também pelo gasto, muitas vezes, com o pagamento de advogados ou então com a busca pela Defensoria Pública. Isso acaba retardando muito essa questão. Então, acredito que a Receita, ela satisfez quando ela trouxe essa notícia de que poderia ser feito de forma administrativa. Doutor Rolf, o senhor concorda sim com essa posição? Há um otimismo então de receber de volta o que foi pago a mais? Concordo e até me permito acrescentar. Em primeiro lugar, a Receita Federal evita milhares e milhares de ações. Em segundo lugar, evita ter que pagar honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre essas possíveis ações que seriam demandadas. Então, acho que ela foi inteligente em tentar resolver isso administrativamente. Espero que faça de forma ágil, mas faço uma observação adicional. É que, de acordo com o Código Civil, se não me falha a memória, o artigo 198 do Código Civil, diz que não corre a prescrição contra os menores e incapazes. Portanto, a pensão alimentícia pode ser cobrada, sua restituição, no meu modo de pensar, além dos 5 anos. Doutora Ana Brocanello, concorda? Concordo. O Dr. Rolf é referência na área e ele sabe. Se a gente tem, né, a questão de não fazer coisa julgada em uma série de situações envolvendo direito de família, como, por exemplo, guarda, questões mesmo dos alimentos, então a restituição dos 5 acaba esbarrando aí em outra questão que também pode ser que as ações não venham no sentido, talvez, até da devolução desses 5 anos, mas venham até para a questão de devolução dos demais tempos. Mas também a gente pensa assim, seria somente no alimentando que ainda é menor de idade, ou aquele que for maior, há quanto tempo também poderia pedir essa restituição? Então a gente também tem aí uma brecha que isso pode ser um problema nos cofres públicos. Doutora Marcela Furst, o que a senhora acha disso também? Sempre há novas discussões, né? Assim, a gente supera uma, vem outra, mas o direito é assim mesmo. A cada decisão a gente precisa realmente de reforçar, na verdade, todos os mecanismos acerca dela para trazer uma segurança jurídica maior. Essa questão, de fato, de não correr a prescrição contra menores, eu acredito que talvez a Receita ela pare ali nos 5 anos da prescrição dela, e havendo os pedidos de maiores anos, aí eu penso que cada um entraria com a sua ação. Mas isso também eu só estou conjecturando, né? Acho que a gente vai ver mesmo na prática, nos próximos passos, o que acontecerá. Teremos uma demanda futura também do IBDFAN, doutor Rolf Madaleno, nesse sentido, o senhor acredita, ou acha melhor não precisar?
Não, acho que o IBDFAN já fez o seu papel, que era buscar a declaração dessa incondicionalidade, como disse, a partir daquele meu texto que foi publicado na revista do IBDFAN. Essas questões relacionadas à prescrição, e eu acho que ela se limita aos menores de idade e aos incapazes, não avançamos sobre os com mais de 18 anos, essa prescrição será decidida em ações judiciais. Não acredito que a Receita Federal amplie esse espectro de tempo, mas faço outra observação. Os credores de alimentos, na sua maioria, são menores ou incapazes. Sim, muito bem lembrado. Doutor Rolf, rapidamente outro assunto referente à pensão alimentícia. Tivemos uma decisão da Justiça recentemente em que uma mãe tentava cobrar da madrasta a pensão alimentícia. O senhor acompanhou isso? O que o senhor achou dessa decisão? Que não concedeu... Olha, eu acompanho sim, e até eu tenho um processo meu nesse sentido. Só é uma enteada pedindo para o padrasto. Eu acho um absurdo, dependendo da situação. Outras situações pode ser até pertinente, porque vai sempre depender do caso em concreto. Mas, legalmente, o direito brasileiro não prevê nenhuma obrigação de um padrasto ou de uma madrasta pagar pensão alimentícia para os filhos dos outros. Mas isso é o que está na lei. Avante desta lei, aí depende do caso em concreto, porque eu também defendo, e até tratei disso num congresso do IBDFAN agora, no final de semana em Búzios, da figura dos achegados, que são aquelas pessoas que geralmente têm referência, são importantes na vida de um menor ou de um infante, e inclusive, muitas das vezes, dão apoio financeiro, econômico a esse infante. E isso tem que ser visto com outros olhos, mas não tem previsão na lei nenhuma. Doutora Ana Brocanello, o que a senhora também pode opinar sobre essa decisão? Sobre a questão da madrasta, é o que o Dr. Rolf falou, depende do caso concreto, depende se essa madrasta também reconhece essa socioafetividade ou não, se é uma relação, né, com natureza de genitor e filho, por exemplo, ou não. Então, se neste caso em concreto afastou, eu acho que não é uma questão de ser colocado tudo dentro da mesma ótica. Eu acredito que tem que ser visto caso a caso, concreto, para que não haja aí problemas, porque quando a gente traz, né, na internet, principalmente eu que trago no meu canal, a enxurrada de opiniões a respeito de padrasto e madrasta serem obrigados, né, a colocarem, é bem grande, e isto causa uma polêmica desnecessária. Doutora Marcela Furst. Sérgio, a lei é muito clara, que ela diz que quem tem direito a receber pensão alimentícia, conforme o Código Civil brasileiro, são os parentes e ex-cônjuges ou companheiros, pais e filhos reciprocamente, extensivo aos ascendentes, na falta dos descendentes e na falta aos irmãos. Ou seja, não fala de padrasto ou madrasta, como o Dr. Rolf já havia mencionado essa questão legal. E cada caso é um caso realmente. Quando a gente fala de padrasto ou madrastas, muitas vezes pai é quem cria, mãe é quem cria, já diz a expressão. Então, muitas vezes, se nós tratamos de uma paternidade ou maternidade socioafetiva, vai muito além, então, da figura de madrasta ou padrasto. Então, cada caso é um caso, depende da estrutura familiar, vai depender do trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, aquele obrigado ao pagamento, se ele precisa de um suporte, aí perpassa ainda os avós, a obrigação dos avós, para então pensar ou não, se for o caso, na estrutura familiar do caso prático, no caso da madrasta. Muito bem, nosso tempo já está acabando. Vou partir agora para as considerações finais. Quero agradecer ao advogado, diretor do IBDFAN, Dr. Rolf Madaleno, conosco aqui na Rádio Justiça, repercutindo essa decisão do STF que manteve a retroatividade de decisão que afastou o imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Dr. Rolf, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço e quero dizer que a sociedade ganhou como um todo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutora Ana Brocanello, advogada especialista em direito de família, muito obrigado por estar conosco também. Só o doutor ficar sabendo que quando as convidei, as nossas convidadas, falei que o senhor estaria conosco, elas ficaram muito felizes. E acredito que cada uma delas também tem uma palavra para se dirigir também ao senhor. Doutora Ana Brocanello, começo com a senhora. Obrigado.
Eu nem ia pedir permissão, Sérgio, primeiro para agradecer o convite, mas nem ia te pedir permissão para festejar a honra de estar participando com o Dr. Rolf dessa entrevista, né? Falar o quanto que ele e outros membros, né, outros professores do EBDFAM trazem ao direito de família. Esse fim de semana, infelizmente, eu não pude estar no Congresso de Búzios, mas sempre trazendo questões super pertinentes, super adiantadas, fazendo aí frente à modernidade e à evolução do direito de família. Quem não assistiu uma palestra do Dr. Rolf não sabe o que está perdendo. A gente sempre termina chorando, ele sempre termina aplaudido de pé, e é uma honra imensa nessa segunda-feira estar aqui participando dessa entrevista com ele. Doutora Marcela Furst. Sérgio, eu agradeço aos nossos ouvintes, agradeço estar também ao lado, mesmo que via telefônica, da doutora Ana, e é um prazer estar ao lado do meu querido IBD-irmão, Dr. Rolf, que é um ícone, nós aprendemos por ele, com ele, e é um prazer tê-lo ao lado no IBD-FAM. Dr. Rolf, suas palavras finais. Eu só posso agradecer esse carinho, essas mensagens de afetividade, que é bem próprio, específico, não só da doutora Marcela, mas de todos os que também fazem parte dessa irmandade chamada IBD-FAM. Estamos todos nós de parabéns, e a vocês pelo programa de excelência que sempre nos confere.